Salve, rapaziada! Quem aí colocou o BH de capitão, hein? O cara mitou na rodada, fez 3 gols e fez 28 pontos. Quem tava com ele se deu bem e subiu posições em suas ligas. Eu, infelizmente, não tava, mas tava com o Hulk, que também não decepcionou. Hulk, 2 gols na rodada, fiquei com a pontuação de 87 pontos. Dei uma subida no Nacional, como vocês podem ver, posição 10.000. Então, é o que a gente quer, ficar entre os 10.000. Então, a gente tá no foco, foco na regularidade e vamos pra cima. Pessoal, lembra que eu falei que tem um grupo no WhatsApp gratuito para todo mundo que acompanha o canal? Então a galera entrou lá, troca ideia, se diverte, troca uma resenha. E para melhorar a resenha eu criei uma liga mata-mata. Tem umas 3 ou 4 rodadas. E o vencedor foi o nosso amigo Felipe. Mitou com o time Flamengo 07 FC. Foi o grande campeão do mata-mata. E detalhe, uma curiosidade: todos do pódio tem o nome Felipe. Tanto o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Então, se você tem o nome Felipe, pode vir que o pódio é seu garantido. Mas sem mais enrolação, vamos para mais uma rodada. Mas não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, de deixar o like e de se inscrever. Galera, perdemos algumas cartoletas, mas nada normal. E aí, essa rodada, a gente tem que decidir. A gente vai com 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-4-3. Vamos decidir aqui durante o vídeo. Mas eu já adianto para vocês, é uma rodada boa para todos os esquemas. Eu vou montar o time padrão. Primeiramente, eu vou montar a defesa padrão com 4-4-2. Vou explicar por que eu vou escolher essa ou a outra. Enfim, vamos começar logo pela lateral. Rapaziada, rodada bem difícil, tá? Muitas opções de meio campo, muitas opções de ataque, então é difícil. Então, você pode ir com uma estratégia com dois laterais e três meio campos, pode ir com uma estratégia sem laterais, mas com mais opções no meio campo. Vai depender do que você gosta. Eu vou falar algumas opções de laterais que são legais para essa rodada. Já começando com ele, Natanael é o jogador regular do Cartola esse ano. Tá bem regular. Nas últimas deixou ali 5, 7 pontos sem participar de gol. Então, é um jogador excelente para a rodada. Temos também o Aderlan. Aderlan que pega o Grêmio fora de casa não é tão eficiente, apesar que com o Filipão ele deu uma melhorada, né? O Grêmio deu uma melhorada, tá voltando a jogar bem, mas a Aderlan também é uma boa. Também até para quem tá precisando de dar uma valorizada, então ele tá um cara que desvalorizou, precisa de poucos pontos para começar a valorizar novamente. Outra opção legal para a rodada são os laterais do Bahia, tanto o Matheus Bahia quanto o Nino Paraíba. Eu tenho uma leve preferência pelo Matheus Bahia, acho ele um cara mais ofensivo, um cara mais seguro também. O Nino Paraíba no ano passado era um excelente jogador de cartola, mas esse ano o Matheus Bahia está se mostrando melhor. Então, opções legais aí para rodada. Pega o Sport em casa. Tudo bem que o Bahia em casa não demonstra tanta força como era antigamente. Está decepcionando essas últimas rodadas, mas não deixa de ser uma boa opção. Outra opção legal, que eu acho que é uma das melhores, juntamente com o pessoal lá do grupo do WhatsApp, a gente fez essa análise. Felipe Jonas e Madison. Eu prefiro o Madison, tá, pessoal? Todos, com exceção de ninguém, laterais direitos contra a Chapecoense mitaram. Então fica na aposta aí do Madison. Se eu fosse com um esquema com lateral, com certeza o Madison ia estar no meu time. Era Madison e mais um. E aí qual seria esse outro? Seria das opções que eu falei ou o próprio Heitor. Um jogador que pega o Cuiabá em casa. O Internacional tem grandes chances de manter o SG. Então Heitor e Madison são as opções de lateral mais adequadas para a rodada. Tem gente que gosta do Isla para rodada, porque pega o Corinthians, é um lateral bem ofensivo. Eu não gosto tanto, mas é uma boa opção. É porque eu não tenho tanta confiança na zaga do Flamengo, nem no Ilharão, nem outros zagueiros. Mas é uma excelente opção para rodada. Eu só não sinto tanta confiança para colocar no meu time, tá? Então, recapitulando: lateral, Natanael, Aderlan, laterais do Bahia e o Madison, beleza? Ah, e o Heitor. Então, Madison e Heitor, baratinho os dois, desvalorizado, excelente opção para rodada, beleza? Mas eu não quero ir com lateral essa rodada, vou preferir no esquema de 3-4-3 e aí vou falar as opções de zagueiro para vocês e por que eu prefiro é, 3-4-3 e não 4-4-2 ou 4-4-3. Rapaziada, eu tô muito confiante com o meio-campo para essa rodada. Para outra também tava, para rodada passada, os caras estão entregando pontuação ok, Terãs,
o próprio Arrascaeta, o Lima, o Ederson, velho. Tem muita opção boa. E apesar de o Maddison ter uma tendência a mitar nessa rodada, eu prefiro arriscar sem ele e colocar uma opção de meia a mais. Mas vamos lá. Zagueiros. Vou dar algumas opções para vocês que são excelentes para a rodada. Começando pelo Léo Ortiz. Mesma coisa do Aderlan. Pega o Grêmio em casa, não é tão eficiente fora de casa. O Grêmio, no caso. Então, Léo Ortiz se torna uma opção muito boa. E tá até barato, pessoal. 8 cartoletas. É um preço ok para um zagueiro da qualidade do Léo Ortiz. Então, é uma ótima opção. Outra opção bacana é o Júnior Alonso. Um cara bem regular. Apesar de que na última ele sem SG faria menos 30. Mas a gente conhece o Júnior Alonso. Foi um jogo difícil para o Atlético Mineiro na rodada passada para zagueiro, não teve tanta ofensividade do Bahia, então Júnior Alonso também se mostra. Mas para essa rodada, um zagueiro que eu gosto muito é o Éder. Ele está bastante valorizado, menos 7 na última rodada que ele atuou, então ele precisa de poucos pontos para começar a valorizar e tem o potencial da SG. Pega o América Mineiro em casa e o Atlético Goianiense está um time forte. Então, Éder é minha primeira opção de zagueiro para a rodada. Gosto muito do Éder. Outro zagueiro que eu gosto muito também é o Conte, do Bahia. Pega o Sport. O Sport vem fazendo alguns gols fora de casa, mas eu confio no Bahia para SG. Não dobraria o Bahia, tá? Acho um pouco arriscado. Então, se você vai com o Matheus Teixeira, que é uma das melhores opções para goleiro, não vai com o Conte, tá? Tem outras opções para você ir. O próprio Vitor Cuesta e o Bruno Mendes do Internacional. Mesma coisa do Heitor. Chance de SG. Pega o Cuiabá em casa. O Inter está decepcionando nas últimas rodadas. Mas acredito que a chance do Inter ter um SG é essa rodada. E aí, muito cuidado também com dobrar o Inter. Se alguém for com o Daniel, o goleiro, que também é uma opção muito boa. Outro zagueiro legal, apesar de ser um clássico, é o Miranda. Rapaziada, o Miranda tomou 5 gols na rodada passada e ele fez 6.30. É um monstro. O cara desarma e não faz falta. Se a gente vê a quantidade de faltas que ele tem aqui em 6 jogos, é 5 faltas. Então é menos de uma falta por jogo. E ele tem 15 desarmes. Então, nenhum cartão. Então o cara é monstro, ele é muito regular. E aí tem aquelas opções que eu falei pra você. Apesar de ser clássico também, Gustavo Gomes e Renan são opções legais para quem quer arriscar um pouco no SG. O SG nessa rodada tá bem difícil, apesar de ter alguns nomes, alguns times que têm a tendência, mas a gente sabe, tá muito difícil acertar o SG essa rodada. Então, talvez se arriscar num jogo do São Paulo com o Palmeiras, pode ser um 0 a 0, um jogo duro para os dois lados, apesar do Palmeiras estar em ótima fase e o São Paulo nem tanto, mas quando é clássico, a fase bota de lado e um clássico igual a esse, só que é um clássico bem duro, então possivelmente pode ter um 0 a 0, um 2 a 0 para um lado, 1 a 0 para um lado. É um jogo que pode sair um SG. E são caras que você colocando ele e perder o SG, eles vão deixar seus pontos. Então, Renan, Gustavo Gomes e Miranda são ótimas para a rodada, ótimas opções. E aí tem aquele Coringa, o Ilharão. O Ilharão pega o Corinthians e tem a tendência do Flamengo ganhar fácil esse jogo. O Flamengo tá voando, 15 gols nos últimos 4 jogos. E o Ilharão jogando de volante. E aqui no Cartola tá como zagueiro. Então ele pode garantir os desarmes ali. E ainda assim, possivelmente segurar o SG. Então, beleza? Essas são as opções. No meu time, eu vou ficar por enquanto com o Conte do Bahia e com o Léo Ortiz, tá? Então, vou com essa dupla de zaga aqui, beleza? No gol, eu vejo 3 opções legais para a rodada. Daniel, do Internacional. Matheus Teixeira, do Bahia. E o João Paulo, do Santos. E aí tem o Maurício também, do Atlético Goianiense. São esses 3 goleiros aqui baratinhos que eu gosto para a rodada. O Maurício tem 3 cartoletas, o João Paulo 3 também, o Matheus Teixeira 4. Então ninguém pode reclamar que não tem opção boa de goleiro barata. Eu vou ficar com o Daniel, como eu falei, eu não coloquei nenhum zagueiro do Inter porque eu quero ir com o Daniel no gol. Acho ele um goleiro bem seguro. Nas últimas rodadas ele sempre garantiu as defesas. Na última ele não fez tantas defesas, mas garantiu aí uns pontinhos ainda assim. Então fechou time para vocês. E agora vamos aqui para a parte que interessa, meio campo. E aí, quais vão ser as opções do meio campo? Vou falar para vocês. Primeira coisa, Arrascaeta,
Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é duro e 2 rodadas mal. A gente consegue ver aqui. Fez já meteu 9 em seguida. Negativo aqui, já meteu um 10 em seguida. Então, Gustavo Scarpa é um cara que ele não vai mal 2 vezes. Ah, mas é clássico, não importa. Ele vai deixar seus pontos, pode confiar. Gustavo Scarpa e Arrascaeta, não tem como. Arrascaeta eu não preciso nem comentar. O cara tá com a média 8.4 em 4 jogos. Então, tá voando e pega. Outro cara que eu não deixo de fora de jeito nenhum é ele, Ederson. Não sai do meu time pra nada. Ele, Arrascaeta e Hulk tem passaporte carimbado. E o Gustavo Scarpa também. Se eles estiverem prováveis, todo jogo tá no meu time. Até começar a dar uma zica. Por enquanto, o Éder não me decepcionou nenhuma rodada que eu escalei. Então, tá no meu time. E aí, pra mim, eu não deixo de fora esses três. Ah, mas o Gustavo Scarpa e o Ederson joga clássico. Rapaziada, jogo é jogo, o jogo é duro, mas os scouts dele eles vão fazer. Pode ter certeza. E aí eu tô na dúvida do outro homem do meio campo. Pode ser o Rafael Veiga, pode ser o Lima, pode ser o Terence, pode ser o Nacho, pode ser o PP, pode ser o Raul, pode ser o Praxedes. Então, todas essas opções que eu falei são boas. O próprio Zé Rafael aqui é uma opção boa. E eu não fugiria disso não. São muitas opções legais para rodada. Todas essas que eu falei são boas opções. Mas eu tô em dúvida mesmo entre o Nacho e o Lima. Eu queria evitar a loteria desse clássico, do Ceará e Fortaleza, que eu acho que são um clássico de gols. E eu queria evitar essa loteria. Mas o Nacho ele tem um jogo muito favorável. Apesar do Atlético Paranaense estar numa situação excelente no Brasileirão, eu gosto do Nacho para essa rodada. Só que aí o que acontece? Eu acho que eu vou escolher o Lima. E no ataque eu vou com Savarino e Hulk. É isso que eu vou falar para vocês. Primeira coisa no ataque. Hulk, Gabigol. Outra, Gabigol de capitão no meu time, tá? Mas o Hulk é um excelente para capitão também. Mas eu não fugiria desses dois. É Hulk e o Gabigol de capitão. E aí tem várias opções legais para a terceira vaga no ataque. Tem o Arthur e tem o Ítalo do RB Bragantino. 2 jogadores excelentes que estão com uma média alta. O Arthur tá zicado nessas últimas rodadas, mas tá deixando ali seus pontinhos, 2, 3. Então o Arthur é um cara. Na verdade, não olhei o Arthur. O Arthur ele tá um jogador regular e o Ítalo também. Sempre fazendo gol. Então é isso. E ainda se o Ítalo não for titular, vai ser o Alejandro. Então são 2 jogadores excelentes. Tem o Gibagol. Só que qual o problema do Gilberto? O Gilberto tá zicado nas últimas 3 rodadas. Não tá fazendo os seus gols. Tá até decepcionando. E quando ele tá muito escalado, ele costuma zicar. Eu tomaria cuidado com o Gilberto. E se você assistir meus vídeos logo nos primeiros vídeos que eu coloquei no YouTube, o Gilberto em casa ele dá uma zica. Eu não sei o que acontece, mas o Bahia na verdade dá uma zica. Eu não gosto. Mas é uma ótima pra rodada. Robson e David. Apesar de ser um clássico, Fortaleza tá voando. O técnico organizou o time. Então Robson e David são 2 apostas legais pra rodada. Tem que tomar cuidado só com o Robson, porque ele tá valorizado, tá? Precisa de uma pontuação alta para começar a valorizar novamente. O Savarino é uma ótima para rodada, inclusive tá no meu time. E eu vou fazer isso porque eu não quero ir com o Nacho. Então aí eu quero uma dobra do Atlético Mineiro. Então eu vou dobrar com o Savarino. Então vai ser Hulk, Savarino. Mas se eu fosse com o Nacho, eu trocaria o Savarino por uma dessas opções que eu falei. Arthur, Ítalo, Gilberto ou alguém do Fortaleza. Então eu não fugiria disso. Mas você tá com pouca cartoleta e não quer mudar o resto do time, quer um atacante mais barato. Tem aqui o Marcos Guilherme, é uma ótima opção para rodada. O Chapecoense gosta de tomar gol para centroavante, ele tá jogando nessa situação aqui ali perto da área. Então, com o Caio Jorge talvez não jogando e sem Marinho, talvez ele fique nessa posição. Ele entra ali, apareça mais. Então, o Marcos Guilherme é uma opção boa. Tá fazendo gol nas últimas rodadas também. E eu acho que eu ficaria com essas. E aí então, pessoal, o time ficou assim. Vou só escolher o técnico aqui, que para mim o técnico da rodada vai ser o Renato Gaúcho. É o mais caro, mas tô com um pouco de cartoleta sobrando. Vou com o Renato Gaúcho. Capitão para mim, o Gabigol. Beleza? Então o time ficou assim. Qualquer dúvida, entra lá no grupo do WhatsApp. Vai trocar ideia com a gente, fazer uma resenha, trocar de informação a todo momento, durante a rodada, antes do fechamento. Então a galera lá é bem legal, anima o grupo, troca qualquer dúvida, eles respondem na hora.
se ajudam. Então é muito bacana o grupo do WhatsApp. E outra, gratuito. E o link tá aqui embaixo na descrição. Siga também o nosso Instagram. Lá eu coloco o time e a escalação final. Também coloco algumas dicas de time de valorização e time tiro curto, tá? Então não deixa de dar seu like, de se inscrever. E é nóis. Falou e bora mitar.